Olá, seja bem-vindo a esta videoaula organizada especialmente para você sobre discromia, tá ok? Nós vamos hoje estudar sobre tópicos específicos relacionados à discromia, e este assunto ele foi dividido em, em, dois, em duas aulas, em duas videoaulas. Nessa que eu denominei de discromia 1, e na próxima aula que eu vou disponibilizar, vou gravar para vocês sobre discromia 2, né? Nessa primeira aula vamos falar o quê? Sobre conceitos gerais, o que vem a ser uma discromia, uma hipercromia, uma hipocromia, acromia. Vamos discutir fatores relacionados à cor da pele, o que vem a ser o melanócito, como ocorre a síntese da melanina, os principais tipos de manchas de pele. E vamos encerrar esse módulo com os mecanismos de ação dos ativos cosmetológicos usados no tratamento de manchas, ok? Então, nós vamos começar a discutir sobre o que vem a ser o termo discromia. Como vocês podem observar, está relacionado a distúrbios, e cromia, coloração, cor. Então, discromia, eu posso considerar, então, qualquer distúrbio relacionado à cor da pele. Então, vocês podem observar que o termo discromia compreende, então, um variado grupo de dermopatias, certo? Estas dermopatias, elas podem ser de origem endógena ou exógena, certo? Então, são anomalias que surgem ou por um excesso de melanina, de produção de melanina pelo nosso organismo, ou por uma diminuição da produção de melanina, ou até mesmo pela ausência na produção de melanina, ok? Então, as alterações da cor da pele é uma preocupação constante da população, né? Por quê? Até porque a beleza de um indivíduo, pesquisas mostram que está relacionado à cor da pele. Assim sendo, os profissionais da área da cosmetologia demandam cada vez mais por ativos cosméticos que possam atender às necessidades dos seus pacientes, clientes, que seria no tratamento das manchas. E tem se observado, nos últimos 10 anos, pela publicação de artigos e pesquisas, né, um crescimento considerável no mercado nacional de dermocosméticos de ativos destinados a esse fim, ok? Muito mais do que no século XX, né? Então, nesses últimos 10 anos, o número de trabalhos publicados muito maior do que no século XX. No que se refere à produção, ao desenvolvimento e pesquisa de cosméticos destinados à despigmentação, né? Então, as desordens despigmentares, segundo alguns autores, são a terceira causa de problemas dermatológicos que ocorrem no mundo, né? Então, isso por si só já mostra a demanda das grandes indústrias cosméticas de estar investindo em pesquisa e desenvolvimento cada vez mais de novos ativos, tá ok? E nós vamos observar
que, dentre as discromias, a mais frequente é a hipercromia, certo? Mas nós temos a hipercromia ou hiperpigmentação, relacionado que é o escurecimento da pele, certo? Que contrasta com áreas adjacentes. Isso gera diferenças na tonalidade da pele, por quê? Pela concentração localizada de pigmentos. Isso se deve a um aumento da produção de melanina e outros pigmentos que dão coloração à pele. Nós vamos observar a hipopigmentação. O que seria a hipopigmentação? É uma diminuição, né, do pigmento melânico, como no caso do vitiligo, da pititríase, ou alba versicolor, certo? Temos também a acromia, a é não negação, então seria uma condição de total pigmentação da pele, como no caso do albinismo e da leucodermia solar. Então, como nós falamos, a mais comum dessas três, discromia, é a hipercromia, né? Então, ela tem origem aí nessa produção exacerbada de melanina, certo? Que pode ser devido a vários fatores, como o envelhecimento, alterações hormonais, alergia, né? Exposição solar, entre outras que nós vamos apresentar mais à frente também. E nesse sentido, né, para tratar essa hipercromia, várias substâncias são utilizadas nesse tratamento. Observa-se uma associação de ativos em produtos cosméticos despigmentantes, né, com cada um tendo a sua função específica, que vocês vão compreender um pouquinho mais adiante. Entre esses ativos, nós observamos a hidroquinona. Nós vamos observar que a hidroquinona é um dos agentes despigmentantes mais receitados por dermatologistas. No entanto, ela só pode ser usada, se indicada por um dermatologista, porque ela tem um efeito citotóxico, certo? Então, se não for administrado de forma correta, pode levar ao aparecimento de manchas brancas na pele, tá ok? Nós temos também o ácido glicólico, que é um alfa-hidroxiácido despigmentante, o ácido retinóico também, que é um ácido destinado à esfoliação facial, e muito outros, como ácido cógico, ácido azelaico, que nós vamos estar discutindo sobre eles, tá? Juntamente com o seu mecanismo de ação, tá ok? Nós vamos observar que quais são os fatores que são responsáveis pela cor da pele, né? Então, a gente fala que a cor da pele, ela depende do conteúdo de melanina e da quantidade de capilares na pele, certo? Certo. Então, a coloração da pele é um fator de grande relevância, né, na busca, então, de uma aparência saudável. Ela consiste, então, em uma combinação de vários fatores, desde a condição do extrato córneo até a quantidade de pigmentos existentes, né? Então, nós vamos ver, gente, que o número de melanócitos, ele não varia entre as raças, mas sim nas diferentes regiões da pele, tá ok? O que vai diferenciar entre as raças é a atividade da enzima tirosinase, a quantidade do pigmento formado na pele, tá ok? Então, e o que seria o melanócito? Os melanócitos, aonde eles se encontram, né? Então, melanócitos são células, como vocês podem observar nos desenhos que estou mostrando aqui nesse slide,
que apresentam numerosos prolongamentos ramificados, né? Então, nós vimos anteriormente que o número dessas células, elas não variam conforme a raça, mas sim a capacidade funcional delas, sim, né? Então, trabalhos mostram que, à medida que envelhecemos, nós vamos perdendo de 10 a 20% dos melanócitos, certo? A cada 10 anos, após os 20 anos de idade, certo? Então, os melanócitos, aonde eles se encontram? Eles se encontram na camada basal, ainda na epiderme, né? E a função é sintetizar a melanina. Então, a função dos melanócitos é sintetizar a melanina e transferir essa melanina produzida para o citoplasma dos queratinócitos, né? Então, esses melanócitos, eles são responsáveis por pigmentar a pele, certo? Vão contribuir para conferir o tom da pele em si e pela proteção direta contra os danos da radiação ultravioleta, certo? Então, nós observamos que o que vem a ser a melanina? Nós vimos que os melanócitos produzem a melanina. Nós vamos observar que a melanina são substâncias orgânicas, são moléculas orgânicas, são proteínas polimerizadas que são sintetizadas nos melanócitos, certo? Então, a melanina ela vai ficar armazenada nos melanossomos, ok? E o processo de pigmentação é denominado de melanogênese. E a quantidade de melanina é equilibrada pela síntese dessas duas moléculas, eumelaninas e feomelaninas, que ocorrem nos melanócitos, certo? E sua posterior degradação nos queratinócitos, certo? Então, é a proporção dessas duas moléculas, eumelanina e feomelanina, é que confere o tom natural de cada uma das peles dos indivíduos, né? Então, elas apresentam tons que variam do marrom ao preto, a eumelanina, né? Do marrom ao preto. E elas elas são responsáveis pela proteção, né, da radiação ultravioleta. Elas protegem as células epiteliais, então, dos danos das radiações ultravioletas. E as feomelaninas, elas variam a coloração do amarelo ao vermelho, e elas não são fotoestáveis, elas não apresentam proteção contra